Além da Lei Áurea, o longo caminho da liberdade inacabada. O vídeo abre com uma sequência lenta e poderosa, close-ups em preto e branco de correntes quebradas, pés descalços na terra, mãos calejadas segurando instrumentos de trabalho. A câmera sobe, revelando rostos sérios, cansados, mas com um brilho de perplexidade. A música é uma melodia ancestral, talvez um canto de capoeira ou um lamento de trabalho, com um baixo profundo e cordas discretas. Silêncio, não o silêncio da paz, mas o silêncio pesado, que vem depois do estrondo. Era o silêncio que pairava sobre os campos na tarde de 14 de maio de 1888. O dia seguinte, a notícia tinha chegado de forma desigual. Para alguns, pelo jornal lido pelo senhor, na varanda da grande casa; para outros, por um mensageiro a cavalo; para muitos, apenas num murmúrio que corria de senzala em senzala, carregado de incredulidade e um medo roupe. Um medo cheio de esperança. A Lei Áurea estava assinada, 3 centímetros de papel, que decretavam o fim de 3 séculos de uma instituição perversa. Mas o que significava aquilo, na prática, para homens, mulheres e crianças, que só haviam conhecido a vida como propriedade? A primeira pergunta não era filosófica, era visceral, urgente, imediata. Onde eu vou dormir esta noite? Muitos senhores, indignados com a indenização que não receberam, expulsaram os recém-libertos ainda no dia 14, outros, mais astutos, ofereceram uma transição. Você pode ficar, disseram, mas a senzala agora tem aluguel. A comida que você plantou e colheu agora tem preço. O trabalho que você sempre fez agora será pago com um salário de fome, que nunca será suficiente para quitar a dívida da semana na venda do próprio senhor. Era a escravidão por dívida, um fantasma, com nova roupagem. O trabalho gratuito se transformava em trabalho cativo. O corpo era livre por lei, mas ainda acorrentado pela necessidade mais básica. Muitos, esgotados e sem alternativas, aceitaram. O conhecido, por mais cruel que fosse, era menos aterrorizador que o abismo, totalmente desconhecido. Mas uma centelha teimosa de liberdade ardia no peito de muitos. E assim começou o êxodo. Famílias inteiras, com seus poucos pertences, amarrados em trouxas de pano, deixaram para trás as terras que haviam tornado férteis com seu suor e sangue. Para onde ir? Não havia Moses para guiá-los até a terra prometida. A única bússola era o instinto de sobrevivência e o rumor de que nas cidades talvez houvesse trabalho. A viagem era por si só um calvário, a pé, por estradas poeirentas, sob o sol ou a chuva, vulneráveis à fome, à doença e à violência de capangas e autoridades que viam aquela massa em movimento como uma ameaça à ordem. E quando finalmente avistavam os contornos da cidade grande, o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, o que encontravam não era a salvação, mas um novo tipo de desolação. As cidades não estavam preparadas para recebê-los. Não havia programas de habitação, de emprego, de saúde. O Estado lavou as mãos. A abolição havia sido um ato de benevolência da elite, não um projeto de inclusão social. O resultado foi a formação dos primeiros cinturões de pobreza urbana. Eles se aglomeraram em cortiços imundos e superlotados, onde doenças como a varíola, a tuberculose e a febre amarela se espalhavam como fogo. Quando as autoridades, assustadas com as epidemias, começaram a demolir os cortiços no centro, menos como a famosa Cidade Nova, no Rio, menos a população negra foi empurrada ainda mais para longe, para os morros e periferias. As favelas nasciam, não por acaso, como refúgio forçado de uma população indesejada. E o Trebalro, aqui reside uma das maiores feridas. Enquanto o governo brasileiro gastava rios de dinheiro para subsidiar a imigração europeia, menos oferecendo passagem, terra e ferramentas para italianos, alemães, espanhóis, menos a população negra era sistematicamente excluída do mercado de trabalho formal. O imigrante era visto como moderno, civilizado, dócil. O negro liberto era associado ao atraso, à selvageria, à indisciplina. Anúncios de jornal da época são documentos cruéis. Precisa-se de operários para a fábrica, italianos preferidos, ou contrata-se família para a colheita do café. Europeus, apenas.
Assim, fechavam-se as portas das fábricas, do comércio. Restaram os subempregos, os bicos, os trabalhos que ninguém mais queria. As mulheres negras, em esmagadora maioria, foram para o serviço doméstico, uma das únicas portas semiabertas, carregando nas costas a dupla jornada de criar os filhos dos patrões e, de longe, tentar criar os seus próprios. Os homens engrossaram as fileiras da construção civil, descarregando navios no porto, fazendo serviços braçais de toda sorte. Era a mesma força muscular que havia erguido engenhos e plantado café, sendo agora usada para construir a modernidade das cidades, sempre à margem dela, sempre como mão de obra descartável. Este foi o projeto não dito do pós-abolição, a marginalização econômica e social da população negra. Criou-se, de forma deliberada, ou por omissão criminosa, uma barreira quase intransponível para a mobilidade social. Sem terra, sem educação, sem capital inicial, sem acesso ao poder, uma nova forma de controle social se estabeleceu. E aí, a pergunta que não quer calar, diante de um projeto tão brutal de exclusão, como essa comunidade não apenas não desapareceu, mas conseguiu resistir, se reorganizar e, de forma profunda, definir a identidade cultural do Brasil, a resposta é a resistência cultural. Esta não é apenas uma história de opressão, é, sobretudo, uma história de resiliência criativa e coragem comunitária. A cultura tornou-se o território inexpugnável da liberdade. O samba nasceu perseguido, nos quintais das tias baianas como Seata, assediado pela polícia que via aquela batucada e aquela dança como coisa de vagabundo. Mas era ali, naquele espaço, que a comunidade recuperava sua dignidade, sua alegria, sua narrativa. O samba era a crônica musical de sua dor e sua esperança. A capoeira, outrora treino de luta disfarçado de dança, saiu da clandestinidade e se tornou uma arte marcial global, um símbolo de resistência física e cultural. As religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, foram talvez o pilar mais importante. Os terreiros eram muito mais que espaços de culto. Eram redes de apoio social, completas. Era ali que se encontrava comida para o faminto, um curativo para o doente, um conselho para o aflito, um funeral digno para os que partiam. Eram espaços de poder feminino, onde as mulheres negras, menos as mães e pais de santo, exerciam uma autoridade e um respeito que lhes eram negados no mundo exterior. Eles mantiveram viva uma visão de mundo, uma filosofia, uma conexão com a ancestralidade que a escravidão tentou e falhou em apagar. A resistência também foi política e intelectual, ainda que silenciada pela história oficial. Jernei Negros, como a voz da raça, surgiram no início do século XX, contestando o racismo e articulando demandas por cidadania. Clubes sociais negros, como a Frente Negra Brasileira, organizavam debates, promoviam educação e pressionavam por direitos. Eles eram a prova viva de que a luta não era apenas por sobrevivência, mas por reconhecimento e igualdade. E talvez a forma mais profunda de resistência tenha sido a família e a comunidade. Diante de um Estado ausente, a comunidade negra desenvolveu suas próprias estruturas de solidariedade. O conceito do parentagem, onde amigos próximos se tornam tios e tias dos seus filhos, foi uma estratégia genial de proteção mútua. As irmandades religiosas, desde os tempos coloniais, continuaram a oferecer auxílio aos doentes e aos idosos. Cada mãe negra que criou seus filhos sozinha, lavando, passando e cozinhando para os outros, era uma generala numa guerra silenciosa pela continuidade de sua linhagem. Cada pai que voltava exausto do trabalho e ainda encontrava forças para contar uma história, estava lutando contra a aniquilação de sua cultura. As consequências deste período de abandono deliberado estão conosco até hoje. Elas estão na disparidade econômica gritante, onde a população negra ainda constitui a maior parte dos pobres e dos desempregados. Está na violência policial seletiva, que continua a ver corpos negros como suspeitos em potencial. Está na subrepresentação em espaços de poder, na política, nas diretorias das grandes empresas, na mídia. O 13 de maio nos deu a liberdade jurídica, mas o 14 de maio
e todos os dias que se seguiram, nos presentearam com um desafio: o de construir a liberdade material, social e racial. Portanto, quando vemos um jovem negro sendo a primeira geração de sua família a entrar em uma universidade, isso não é bondade do sistema, é o fruto de uma luta de 130 anos, é a vitória póstuma de seus ancestrais que, mesmo analfabetos por decreto, sonharam com um futuro melhor para seus descendentes. Quando vemos a cultura brasileira, menos nossa música, nossa dança, nossa gastronomia, nossa fé, ser celebrada mundialmente, estamos vendo, em grande medida, a herança de um povo que se recusou a desaparecer, que transformou sua dor em arte, sua resistência em ritmo, sua fé em força. A abolição foi um marco legal. A verdadeira libertação, porém, é um processo contínuo. É uma construção diária. É uma luta que passa pela memória, menos pela lembrança de que não fomos libertos e depois abandonados. Fomos libertos para o abandono. E mesmo assim, nós nos refizemos. Nós construímos comunidades, nós criamos beleza, nós preservamos a alma. E continuamos, geração após geração, a caminhar em direção a um horizonte de liberdade que seja finalmente pleno, que seja finalmente digno do sangue e da esperança daqueles que, em 14 de maio de 1888, olharam para o horizonte e, ápice do tudo, deram o primeiro passo. A música final se transforma, tornando-se triunfal e melancólica ao mesmo tempo, incorporando todos os elementos: o canto ancestral, o samba, uma orquestra. As imagens mostram a diversidade da população negra brasileira. Hoje, em universidades, em manifestações culturais, em famílias, em profissões diversas, sempre com rostos determinados e cheios de futuro. A tela escurece com a imagem de uma vela acesa em um terreiro, resistindo ao vento. Sementes no asfalto, a construção de um destino próprio. A fogueira crepita. O tambor chama os mais velhos, e naquele círculo de calor e memória, as histórias começam a ser tecidas. Não são histórias de reis e rainhas, são histórias de Teresa, que lavou roupa para criar 8 filhos sozinha, de João, que carregou café no Porto de Santos, até as costas doerem, de Francisco, que com um pedaço de carvão, riscou números e letras em um pedaço de madeira, ensinando a si mesmo a ler. Enquanto o Brasil oficial virava as costas, um outro Brasil, silencioso e determinado, começava a inventar seu próprio futuro. O êxodo do campo não era apenas uma fuga, era uma busca por um novo chão. E esse chão, muitas vezes improvável, foi sendo conquistado centímetro a centímetro. Os caminhos que se abriram não foram fáceis, nem retos. Foram veredas abertas a facão, na mata fechada do preconceito e da indiferença. Mas eles foram abertos. Muitos seguiram os trilhos dos trens que cortavam o interior, não como passageiros, mas como força motriz. Eles foram os braços que construíram a malha ferroviária do país, assentando dormente por dormente, trilho por trilho, ligando o Brasil a si mesmo. Em cada acampamento de obra, uma comunidade improvisada nascia. Uma capelinha de palha, um pandeiro para animar a noite, uma panela coletiva, eram formas de não apenas trabalhar, mas de viver juntos. Outros encontraram na terra uma vocação de resistência. Não a terra do latifúndio, da monocultura para exportação, mas a terra da roça, do quintal, da subsistência. Em áreas menos valorizadas, nos fundos de vale ou em costas de morros, eles começaram a plantar milho, feijão, mandioca, inhame. Era a agricultura familiar negra, que garantia o prato de comida e um fio de independência. Esses quintais produtivos nas periferias urbanas são, até hoje, um legado dessa sabedoria e dates que os rejeitaram. Foram lentamente sendo moldadas por suas mãos e sua cultura. O mercado informal tornou-se uma arena de empreendedorismo forçado. As quituteiras com seus tabuleiros de acarajé, cocada e pamonha não eram apenas vendedoras, eram guardiãs de sabores ancestrais, empresárias de si mesmas, numa economia que lhes negava o crédito. Os vendedores ambulantes, ou os sopateros, os carpinteiros e as costureiras que anunciavam seus serviços de porta em porta, estavam construindo seu próprio mercado,
criando uma economia paralela e pulsante. Mas talvez uma das estratégias mais brilhantes tenha sido a formação das comunidades remanescentes de quilombos ou terras de preto. Longe dos holofotes, muitos grupos retornaram ao interior, muitas vezes às próprias regiões onde haviam sido escravizados, e reassentaram-se em terras consideradas improdutivas pelos grandes proprietários. Lá, eles recriaram um modo de vida comunitário, baseado na agricultura coletiva, no respeito aos mais velhos e na preservação de tradições. Eles não esperaram por uma reforma agrária que nunca viria. Eles a fizeram com suas próprias mãos, ocupando e revitalizando territórios com sua existência. A luta pela titulação dessas terras que perdura até hoje é a continuação direta dessa batalha por autonomia. E no espaço urbano, a geografia da exclusão foi sendo transformada. As primeiras favelas não eram apenas aglomerados de pobreza, eram, antes de tudo, comunidades organizadas. A falta do Estado foi suprida por uma rede complexa de solidariedade. O mutirão para erguer uma casa era uma prática comum. Se alguém adoecesse, os vizinhos cuidavam dos filhos e faziam uma vaquinha para o remédio. A figura da mãe preta, muitas vezes uma anciã respeitada, era a mediadora de conflitos, a curandeira, a conselheira. Ela exercia uma autoridade moral que a sociedade branca lhes negava. A religiosidade foi o cimento que manteve essa comunidade unida. Os terreiros de candomblé e umbanda eram faróis. Eles ofereciam um sistema de saúde com suas folhas e banhos, um sistema de assistência social com suas sopas comunitárias, um sistema de justiça, onde os orixás equilibravam as contas do mundo, e uma estética própria, nas cores dos fios de contas, nas rendas dos turbantes, na arquitetura dos pejis. Era um governo paralelo, um estado de bem-estar social construído à margem do estado oficial, e a cultura explodiu como uma forma de ocupar o imaginário do país. O samba saiu dos quintais e conquistou os salões, tornando-se a Saúde-Ter-Aqui nacional. A capoeira evoluiu de luta marginal a arte e esporte global. O maracatu, o jongo, o carimbó, todas essas expressões carregavam dentro de si a memória da África e a experiência da diáspora. Eram mais que diversão, eram documentos vivos, aulas de história não contadas nos livros escolares. A educação formal era uma barreira quase intransponível, mas a sede de saber era maior. Surgiram escolas comunitárias em salões de igrejas e associações de bairro, onde professores voluntários, muitas vezes também negros, ensinavam alfabetização. A imprensa negra, com jornais como Clarim de Alvorada e o Getulino, em São Paulo, foi crucial. Eles não apenas denunciavam o racismo, mas promoviam o orgulho racial, divulgavam conquistas, ensinavam direitos e incentivavam a educação como ferramenta de ascensão. Eles diziam: precisamos nos instruir para provar nossa capacidade. E assim, lentamente, geração após geração, os descendentes daqueles libertos sem rumo foram construindo seus próprios caminhos. O operário da fábrica que conseguiu colocar o filho na escola técnica. A diarista que virou mãe de santo, respeitada. O músico de banda militar que ensinou música para os jovens da comunidade. A jornada não foi, e não é, linear. É cheia de idas e vindas, avanços e recuos. O racismo estrutural é uma sombra persistente, mas a narrativa de que os negros foram abandonados e ponto final é incompleta. Ela apaga a agência, a criatividade e a força monumental desse povo. Eles não foram apenas abandonados, eles foram obrigados a se reinventar. E nessa reinvenção, contra todas as probabilidades, eles não apenas sobreviveram, eles floresceram. Eles construíram na adversidade, criaram na escassez, lideraram mesmo quando lhes negaram a liderança. E, talvez o mais importante, mantiveram acesa a chama de um futuro possível. Um futuro onde a liberdade concedida de forma incompleta, em 1888, possa ser finalmente, um dia, concluída pelas mãos de seus próprios herdeiros. O caminho continua. Mas cada passo dado, desde aquele primeiro e hesitante passo fora da senzala, ecoa Eight-Hold. E é esse eco que nos guia. A música final é um samba-enredo potente, com toda a bateria,
celebrando a resistência. As imagens mostram a diversidade de conquistas atuais. Um jovem engenheiro negro em uma obra, uma chefe de cozinha preparando comida da diáspora, um grupo de capoeira na praça, uma turma de formandos universitários negros, jogando seus capelos para o alto. A última imagem é a mesma do idoso tocando atabaque. Mas agora, ele sorri, e a câmera se afasta, mostrando crianças ao seu redor, ouvindo atentamente. A tradição continua.